Eu preguei essa semana sobre isso aqui. Lá no livro de Efésios 5, pessoal, preste bem atenção. Eu sempre prego isso aqui e eu vou repetir. O que faz você vencer, você ser abençoado, que faz as coisas acontecer na sua vida, na vida da sua família, é o que você ouve. Então, quando você vem na igreja, não deixa nada te distrair, pessoal. Preste atenção direitinho. Às vezes você está sentado aqui, mas o corpo da pessoa está na igreja, mas o espírito está fora. Por quê? A pessoa às vezes está dentro da igreja, mas ela está pensando em outra coisa. Ih, quando eu sair daqui, eu ainda tenho que botar a roupa na corda. Ih, tomara que acabe logo o culto, que é para dar tempo de eu botar a roupa para secar e aproveitar esse sol. Entendeu? A mente da pessoa está em outro lugar. Ih, tem que passar no mercado, descongelei o frango. E a palavra de Deus vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Quer dizer, você entrou vazio, sem a palavra. Se você não conseguir prestar atenção, você vai sair como? Vazio do mesmo jeito. E Jesus, Ele não quer que você saia daqui de mão vazia, sem receber a sua bênção. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então Deus quer operar o milagre que você quer, mas para isso vai depender do que você ouve, do que você entende que Deus está falando. Glória a Deus. Se eu ouvir e não entender, a Bíblia já diz o que acontece, né? Lá no livro de Mateus está escrito o seguinte: ouvindo alguém a palavra dele e não a entendendo, vem o maligno, e o que ele faz? Ele arrebata a palavra do seu coração, ele tira a palavra do seu coração, aí você não consegue se realizar, você não consegue receber a sua bênção que você tanto quer. Glória a Deus. Lá no livro de Efésios 5, versículo 14. Oi, mãe, bom dia, Pai do Senhor. Efésios 5, versículo 14. Glória a Deus. 5. Lá no 5,14. Acharam aí, pessoal? Olha o que está escrito. Acharam? Ele está falando assim, vamos pegar, pessoal, presta bem atenção, vamos pegar essa passagem aqui, lá do 5, versículo 1. A gente vai entender melhor. Achar 5, versículo 1. Ele está dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É isso? Preste bem atenção, pessoal. Imitadores de Deus. O que é isso? A gente não podemos andar, isso é uma coisa que eu tenho pregado muito ultimamente, com ódio, com raiva. Eu expliquei aqui da outra vez que o Lúcifer, que é o demônio, né, Satanás, ele que começou com esse negócio de ódio, de contenda, de jogar um contra o outro. Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra Deus. E pegou anjo, jogou anjo contra anjo. Então você tem que ter cuidado quando o demônio tenta jogar você contra o seu parente, contra o seu marido, contra
contra os seus familiares, contra os seus filhos, contra os seus pais, contra os seus irmãos na igreja. Você tem que vigiar isso. O diabo, gente, ele tem derrubado as pessoas com a palavra na mão, com a Bíblia na mão, tem caído. Porque elas não têm prestado atenção, ou elas não entendem, não pedem força a Deus para executar aquilo ali. Eu acho que isso é uma das épocas, desculpa eu falar, eu sei que você talvez vai ficar meio triste com isso, mas essa é a realidade, tá? Eu acho que essa época é a época que o diabo está tendo menos trabalho de derrubar as pessoas. A verdade é essa, de todos os séculos, essa é a época. Porque é fácil. É só ele fazer o irmãozinho olhar meio sério para você, pronto, você já está com raiva do poder. Acabou, já perdeu sua vez. Entendeu? Pronto, você já caiu. Entendeu como é que funciona? Aí então um parente seu, diabo usa um parente para falar um negocinho assim de você, pronto, você já está com ódio daquele parente. Não quer dizer que o diabo está dizendo fácil de derrubar as pessoas. Aí ele não está derrubando nos vícios, mas por que ele não está derrubando nisso? Porque não precisa, o ódio já está derrubando todo mundo. Igual dominó. Não é lá do lado de fora, é do lado de dentro. Então o ódio, a mágoa, a gente tem que ter cuidado com isso, tem que limpar o nosso coração. Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, não é isso? Sim ou não? O diabo vai fazer de tudo para jogar a pessoa com o pai e com a mãe, porque sabe que é um pecado. E os pais também, eles não pecam, não pecam? Às vezes sim, porque a Bíblia diz: vós pais, não provoquei a ira a vossos filhos. Tem pais que provocam a ira aos seus filhos. Trata mal, amaldiçoa, quer humilhar, isso não é pecado, pessoal. Até porque a bênção ou a maldição de um pai e de uma mãe é muito forte, você não pode estar. Tem que vigiar como você fala com seus filhos para não amaldiçoar. Você está entendendo? Então, o que acontece? Ele está falando para eles serem imitadores de Deus. Deus é o quê? Deus é amor. Aí Deus é amor, somos cheios de ódio, cheios de raiva, não imitando Deus. Só viu chateado com A, chateado com B, mas quem fez isso foi o Lúcifer que começou isso lá em cima, foi Jesus. É um espírito de contenda, um espírito de ódio, um joga um contra o outro, um não gosta do outro, um não quer olhar para a cara do outro. Tem que parar com isso, pessoal. Tudo bem, tem pessoas que às vezes a pessoa não está muito legal com Deus, não tem como você ficar andando junto com ela, mas também você não odeia ninguém, abençoa todo mundo. Mas está falando mal de mim, não deixe de falar. Mas disse que eu sou cachorro, tu é cachorro? Tu é cachorro, sim ou não? Então por que você vai lá? Não, eu não sou cachorro. Então todo mundo já sabe que você não é cachorro, deixa pra lá, ué. Só ela que acha, ninguém mais acha que você é cachorro, você não sabe que você não é. É sério, gente, sabe por quê? Porque às vezes isso também acontece comigo, é que eu não falo, eu não vou sair para ele, não ficar perdendo tempo com isso. A Natasha sabe, ela conhece a minha vida particular, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Eu falo pessoas assim, de fora não, porque a Bíblia diz que os inimigos do homem seria quem? Você entendeu? Mas eu sou aquilo ali. Então nem respondo. Eu sei que eu não sou. Agora se eu for, não sou isso, se o diabo quer jogar a família dele, se você vai lá se defender, se você vai discutir, se você vai brigar, porque aquela pessoa ali, infelizmente, ela já está contaminada, o demônio já pegou ela. Está usando ela para derrubar você. Você não está entendendo. A nossa luta não é carne nem sangue. Quer ver uma coisa que atrapalha vocês em libertar sua família? Jesus libertar sua família? A pessoa quer ficar debatendo dentro de casa, discutindo.
discutindo. Eu já preguei isso aqui várias vezes, pessoal. Ao servo do Senhor não convém contender. Se você entende que a sua luta não é a carne nem o sangue, você não vai bater boca com o diabo, pessoal. Você não é o diabo nem tudo, é o diabo. Então você está pensando errado. Nossa luta não é carne nem sangue. A Bíblia diz que é para você não dar as coisas santas aos cães. Pastor, o que é isso? Nem as vossas pérolas aos pobres. Você quer pregar uma pessoa que você está vendo que aquilo é um demônio que está usando a pessoa. Você está dando as coisas santas aos cães, porque aquilo ali não é a pessoa. A Bíblia diz o seguinte: pelo fruto você conhece a árvore, pelo que a pessoa está fazendo, pelo que a pessoa está falando, você está vendo que aquilo é um espírito. E você, de vez de fazer o que Deus mandou, que é ir orar, percebeu que ele está ali, está ali? Disfarça, sai de perto e ora. Ora a Deus: Senhor, não aceita esse demônio na minha casa. Esse espírito está usando a boca lá no Bernardino, Jesus. Você vai amarrar e sai de fulano, de ciclano, em nome de Jesus. Você, de vez de fazer o que Deus está falando para deixar Deus libertar aquela pessoa, às vezes a pessoa vai lá, ela quer libertar, a pessoa não funciona. Eu, essa madrugada, eu estava orando por algumas pessoas, né? Eu estava orando por algumas pessoas, parentes meu, né? Que eu sinto que precisam ainda de oração. E eu estava falando sobre Deus, você não adianta eu ir lá para falar, para fazer, porque não sou eu que liberto. Isso é até um orgulho, até uma coisa que você faz errada diante de Deus, porque você está falando para ele de Deus, você está conseguindo dar isso. Então, por isso que eu estou ouvindo ao Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor pode. O Senhor que liberta. Se o Senhor libertar, vai estar liberto mesmo. Então, eu estou pedindo ao Senhor, botando na tua mão, peço que o Senhor mude o coração, mude esse jeito, muda isso. É isso que você tem que fazer. Aí você vai discutir com sua mãe. Isso é pecado? É. Ah, mas ela me irritou. Ela não. A nossa luta não é carne nem sangue. Você está discutindo com a pessoa errada. Ah, mas minha filha ou meu filho me irrita todo dia. Não é, irmão, não é ele. Vai começar a orar lá, pedir, manda sair. Você entendeu? Isso não vai funcionar. A Bíblia diz o seguinte: o profeta não é reconhecido na própria palavra. Você tem que buscar Deus sério para libertar aquela pessoa. Glória a Deus. Aí fica você todo dia discute, todo dia bate boca, os caras dão um infarto, como aconteceu com a Isis. A Isis ela teve lá um AVC lá de tanto discutir com a filha dela. Ela também, acho que ela pensava assim: eu sou mãe, então ela tem que me ouvir. Não, mas quem se deu mal foi ela, sabe por quê? Ela não entendia que dentro da filha dela tinha um espírito. A nossa luta não é carne nem sangue. O demônio estava dentro da filha dela para discutir com ela, bater boca com ela, fazer ela pecar. Entendeu? Até que um dia ela foi lá tirar satisfação, discutir com a filha. Todo dia tinha discussão dentro de casa, todo dia. E eu falei para ela: Isis, para com esse negócio de ficar batendo boca, que isso é um espírito que está usando a sua filha. Para de discutir, de brigar, traz a fotografia, vamos orar para libertar essa menina. Ah, pastor, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E uma vez ela veio me pedir oração: pastor, eu estou cheia de dor na nuca, dor de cabeça, uma dor assim, pela cabeça, uma dor na nuca forte. Ela tinha caído para a igreja, mas ela tinha acabado de discutir com a filha dela. Aí eu botei a mão na cabeça dela para orar por ela, e eu repreendi aquele espírito do ódio. O espírito do ódio que vai sair do coração dela. Ela manifestou, ficou toda torta ali. Manifestar. Não sei quem estava vendo esse dia. Ela caiu toda torta aqui na frente. O demônio manifestou nela. Está vendo como existe um espírito do ódio? Quando eu repreendi, ele manifestou. Era
sabia que era ele. Aí eu expulsei ele ali, a dor na nuca passou, porque o ódio, ele é um espírito que ele entra no coração da pessoa, no seu corpo, né? Ele é um espírito. E o nosso corpo, ele não está preparado para receber demônio. O nosso corpo não foi feito para demônio. O nosso corpo não foi feito para receber entidades, demônios. Então, quando ele entra na pessoa, esse espírito do ódio, o seu corpo vai sentir. Alguma coisa a pessoa sente. A pessoa começa a sentir o coração, na dor de cabeça, dor na nuca, a pessoa vai sentir alguma coisa. O ódio adoece a pessoa, o corpo da pessoa, porque é um espírito que está ali naquele corpo alojado. Meu pastor, ele veio de uma família espírita, ele era espírita antes de se converter, né? E ele falou que lá na exceção da onde ele ia, tinha uma coisa chamada desenvolver na sessão espírita. Pastor, o que é isso? É quando a pessoa ela ia para lá, ela ficava um tempo, né? Por exemplo, não tem aquelas pessoas que dão consulta? Não tem? As pessoas, aquelas entidades que está lá e dão consulta? Aí a pessoa ia para lá, só que o corpo da pessoa não estava acostumado com a entidade. Então eles tinham que ir para lá, era uma exceção que eles faziam, porque o demônio entrava no corpo da pessoa, é como se fosse assim. Vou dar um exemplo. Já viu aqueles cavalos selvagens que não aceitam que ninguém monta neles? Que aí o pessoal vai ter que ir treinando ele, domando ele para ir montando. A primeira vez que monta, ele joga para fora. Era assim. Aí ele disse que o demônio entrava na pessoa, a pessoa saía cambaleando, caía por cima da parede, porque o corpo não estava acostumado com aquelas entidades que usava ele, entendeu? E aí eles tinham que ir fazendo aquilo ali, aquela sessão, até aquele corpo acostumado com aqueles demônios, para o demônio poder usar eles para fazer a sessão. Você está entendendo? Então tinha que tomar aquele corpo, o demônio conseguir ficar ali. E até ali, ele disse que às vezes a pessoa, se o demônio entrava, a pessoa perdia seu domínio do corpo, às vezes caía, batia no chão, batia para lá e para cá, até dominar aquele corpo, até o corpo aceitar o domínio do diabo. Então o diabo vai treinando a pessoa, entendeu? Aos pouquinhos para poder entrar. Então o corpo da pessoa não foi feito para ter demônios, não é normal, o nosso corpo não foi feito para ter demônios. Então, às vezes, o demônio entra, senão esse demônio do ódio dá uma reação na pessoa. Foi o que aconteceu com a Isis, né? Aquele espírito do ódio, tomou conta dela, ela teve um AVC. Mas por quê? A maioria, gente, eu não estou falando generalizando, não, mas eu tenho que falar a verdade, né? Não adianta ficar só dando peitinho toda a vida, não, porque o apóstolo Paulo tinha que dar um alimento só. A maioria das pessoas que infartam, o diabo está por quê? Aí dizem que é por quê? Aborrecimento, né? Longe, as pessoas não se conhecem com tudo xinga, tudo está com raiva, daqui a pouco já pronto, acabou. Entendeu? É o demônio no coração da pessoa, uma hora ele mata a pessoa. É o espírito do ódio. Entendeu? A pessoa cai para trás, uns morrem na hora, outros ficam todo torto, paralisa metade do corpo, o corpo da torta. Você vai olhar a pessoa antes do infarto, teve o quê? Uma discussão, um problema, alguma coisa por mim. Eu trabalhava lá no Hospital da Posse, eu estava lá, era cedo ainda, acho que mais 7 e pouco da noite. Chegou um carro, mas um desespero da família, gente, tirando uma menina bonita, uma menina nova. A menina acho que tinha 20 anos, ou 23 anos, próximo, um dos dois, não tinha mais do que isso. E eles correndo com a menina, agora acho que tinha 20 anos. E aí o Hospital da Posse ali, ele não era igual ele está agora não, ele tinha a emergência era lá em cima, ele tinha aquelas portas assim, de plástico, assim. E aí eles entraram ali naquela porta de plástico, a menina, correram com a menina, quando eles passaram naquela porta de plástico, a menina morreu. Aí os médicos estavam falando lá, porque lá eu trabalhava lá, então os pessoal era uma lanchonete que tinha lá em cima, então os pessoal iam tudo para tomar café e não queria ficar ouvindo a mulher das meninas, a gente ouvia, eles iam lá tomar
café, né? Aí eu estava ouvindo lá, aí o médico falou que foi infarto fulminante. Quando ela passou dali, não deu tempo, morreu. E aí a família dela estava lá tomando café, comentando aquela coisa toda, estava falando. E ela infartou depois de ter discutido com o namorado. Ela tinha um namorado, tinha um garotinho pequenininho para criança, se era 2, 3 anos. Ela discutiu com o namorado, passou mal. Menina nova. Aí começou a sentir uma dor no peito. Aí foi de correr com ela. Não deu tempo nem de chegar lá dentro. Infarto fulminante. Quer dizer, aquele demônio atacou o coração dele, aquele espírito do ódio, parou o coração dela. Então tem muita gente que vive com isso. Tem muita gente que não está vigiando. Ódio, mágoa. Gente, isso é um veneno que você toma achando que está matando o outro, mas está matando você mesmo. Vai matando aos pouquinhos a sua fé, vai matando a sua alegria, vai matando a sua prosperidade, vai acabando com a sua vida, porque é um espírito. Por isso que eu tomo muito cuidado com o meu coração. E o diabo, sabendo disso, ele aposta alto, pessoal. Tem hora que ele não usa um, tem hora que ele usa geral. Ah, ela não vai cair, não usa, vai então Toninho. Toninho, eu duvido se ela não vai cair. Aí você não cai, Geraldinho não cai. Você está entendendo? Começa a usar um, começa a usar outro. Um faz fofoca do seu nome, outro tira, outro é ingrato. Aí está falando tudo igual. Agora esse anjo é seu coração, você quer pai, longe. Que isso, meu Deus, ajudei tanto essa pessoa, meu Deus, essa pessoa fazer isso comigo. Já está lá. Viu, Judas? Andou 3 anos com Jesus, comeu o mesmo prato que Jesus. Sentadinho ali na mesa, comendo juntinho com Jesus. Saiu dali e foi trair Jesus. Você imagina se Jesus ficasse com ódio? Que isso? Ajudei tanto Judas. Que Judas? É que ele pode parecer que é um Judas mesmo. Não! Ele podia ter ficado com ódio. Não. Ele sabia o que era o ódio. O ódio era do demônio. Por isso que ele até falou depois: tu vens a mim, amigo. Aí o que aconteceu com Judas, que Judas fez, matou quem? Ele mesmo, não foi Jesus. Você está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem muita gente aí sendo presa no ódio, na mágoa, o negócio está, o coração da pessoa está pesado, está carregado. Tem que limpar o coração. Se a Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o quê, pessoal? O seu coração. Guardar de quê? Do ódio, da mágoa. Você está entendendo? Da prostituição, de outras coisas também. Guardar o coração. Amém? Então ele está falando aqui, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, não é isso? Como filhos amados. Deus, Jesus não amou até os inimigos, sim ou não? Jesus guardou ódio, raiva, aquelas pessoas que crucificou ele, não, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. A mesma coisa somos nós. A gente é imitador de Deus, a gente vai perdoar, limpa seu coração. Pastor, eu já perdoei 10 vezes, a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Irmão, vai orando por ela, entrega no nome de Deus. Se ela mudar, se converter, glória a Deus, é uma alma que a gente alcançou para Jesus. Mas se ela não mudar, infelizmente, ela morrer daquele jeito, você não vai junto com ela. Você está entendendo? Você não vai junto. Porque se você guardar mágoa, ódio, você vai acabar indo junto com a pessoa. Você está preso junto com ela. Aí ele está dizendo assim, ó. E andar em quê, pessoal? Isso que eu estou falando, é andar em amor, não é andar no ódio, na raiva, chateado, brigando, não é você andar assim. Andar em amor, como também Cristo nos amou, não é isso? E entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício em cheio suave. Jesus, quando se entregou por nós estávamos ainda no pecado, pessoal. Jesus se entregou por um povo
que no meio desse povo tinha assassino, tinha prostituta, tinha tudo. Você entendeu? Porque quando Jesus fez esse sacrifício, ele fez por todos. Por aqueles que estavam lá crucificando ele, pelos ladrões, por tudo. Então, você não vai imitar aquela pessoa que faz a coisa errada. Não faça isso. Ele já falou para você ser imitador de quem? De Deus. Mas você também não vai odiar os outros, você vai amar todos. Vai orando para Jesus libertar a pessoa. Glória a Deus. Não vai guardar o ódio, eu conheço o irmão dele, vai orando por ele, não deixar de ser, cuidado. Olha para Jesus. Quando a gente começa a olhar muito para as pessoas, a gente cai seguindo. Poxa, mas o fulano é assim. Fulano vai para a igreja direito, não esquece, vai só orando. Orou. Glória a Deus, faz sua parte com Deus. Senão daqui a pouco está você caindo também por causa do fulano que não faz. Esquece quem não faz. Esse negócio ele só tem que lembrar daquelas pessoas, tem que lembrar, amar as pessoas e orar por elas, só isso. Agora o resto, cada um tem a sua fé individual. Você avance, rompe com a sua fé, vai embora, fica olhando para lá, aquele ali não foi, aquele ali não, senão daqui a pouco também não vai. Tem guerra aí, irmão, que é assim, no meio da guerra tem soldado que vai, tem soldado que sobrevive, tem uns que não vai, tem uns que ficou ferido, não dá para você carregar, tem outros que morreram, não vai ter. Você vai ficar lá olhando aquele que não quer ir, aí você vai acabar morrendo também. Está entendendo? Ora, tem pessoas que não adianta você tentar carregar, empurrar a pessoa, não adianta você querer levar a pessoa à força, você tem que orar e botar na mão de Deus, Senhor, salva também, então, e seguir seu caminho. Não fica parando no meio do caminho, você ficar olhando para o alto, porque senão você não anda. Glória a Deus, senão o diabo usa aquela pessoa ali para prender você ali também. Nem ela anda, nem você vai. E aí? Sim ou não? Aí eu fico aqui na igreja, eu resolvi ficar aqui hoje até 5 horas da tarde. Não vou embora não. Aí uma de vocês falou, ficar aqui contigo, pastor. Aí chega a hora da almoço, ninguém toma café da manhã, chega a hora da almoço, todo mundo com fome. Mas e aí, pastor, a senhora não vai almoçar? Não. Aí você também não vai. Você não vai de fome comigo que eu não quero ir? Você está entendendo? Eu não quero, irmão. Vou fazer o quê? Aí a filha dela se cheia de rango lá, não almoçando, tomou café, nem certeza, pastor, você não quer ir embora, não? Descobriu alguma coisa? Não, você vai ficar lá comigo. Tem gente que não quer, então você tem que avançar. Glória a Deus, vamos orando pela pessoa, vai andando, não para. Deus não está mandando a gente parar, a gente tem que avançar. Glória a Deus. Então ele está falando o seguinte, como Cristo se entregou, né? Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, que é o amor ao dinheiro, nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Pessoa que está com Jesus não pode se envolver com esse negócio de pornografia, gente. Não pode estar se envolvendo com essas coisas. Você é uma pessoa de Deus. Jesus, ele mora em você, ele habita em você. E quando você vai parte desse lado, você está forçando Jesus a fazer isso. Jesus é santo, ele não quer fazer isso. Glória a Deus. E a avareza é o quê? O amor ao dinheiro. Tem gente que ama tanto de dinheiro que abandona até Jesus. O Judas abandonou Jesus por causa de dinheiro. Tem gente que abandona. Tem gente que está no fundo do poço, não tem um centavo, tá ali, aleluia, meu Deus, meu Pai. Às vezes Deus abre uma porta de emprego, uma coisa assim, nem na igreja não vai mais. Então está bem, está com dinheiro, está comendo, está bebendo, esquece até que Jesus existe. Só vai lembrar de Jesus quando estiver no fundo do poço de novo. Pode ser assim. Se você está com Jesus agora, na hora da escassez, na hora da fartura, aí você tem que estar mais ainda. Agora que eu vou para a igreja adorar a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, ele tem me tirado daquela situação, mas tem gente que é bem grata. Tem gente que é bem grata. Jesus tira a pessoa
pessoa nem lembra nem que foi ele que tirou. Coisa séria. Entendeu? Buraco, nem lembra. Palavra, bicho no prato, não lembra nem de Jesus existe. Gente, não pode ser assim. Sabe por quê? A gente não vamos precisar de novo de Deus. Não precisar, gente. A gente está cheio de dinheiro e precisou de Deus. Nessa menina aí que morreu, essa atleta Gil, né? Olha o tanto de dinheiro que essa menina tinha. Ela foi fazer tratamento até fora para poder tentar se salvar. Conseguiu se salvar? Não funciona. Dinheiro não salva ninguém, não, pessoal. Que salva Jesus. Então ele está falando aqui, ó. Nem se convém entre vós com convenção, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, né? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não é isso que às vezes, é que nem eu estou falando para você, você não tem que ser uma pessoa maldosa, desconfiar de todo mundo, mas você também não pode ser uma pessoa bobinha demais, qualquer pessoa te enrola. Está entendendo? Gente, é sério, você tem que ter cuidado para ficar com o Evangelho de Cristo. Porque vem um montão de gente trazendo doutrina, trazendo, mas o pastor disse que te mostra até na Bíblia ali, mas te mostra num contexto diferente. Você está entendendo? Por quê? Porque o diabo também pregou para Jesus, Você é filho de Deus, se lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ao teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Sim, Deus falou isso. Mas não para você tentar o suicídio, que ele vai guardar você, você tomar copo de vinho. Aqui que eu estava tomando aqui. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que se você crê em Deus, você confia em Deus, aonde você for, vai ter um anjo guardando você. Não quis dizer nesse sentido. Vai lá, se suicida, se joga lá que eu vou te guardar. Foi isso? Não, então o diabo tentou usar uma palavra num contexto diferente. É igual essa palavra aí que o pessoal usa aí, o versículo que ele usa dizendo que não existe pastor na mulher. Porque eles usam um versículo da Bíblia. Eu não autorizo que a mulher ensine. Sabe, eles cortou ao marido. Está falando da igreja, está falando ensine ao marido. Vê lá se não é o marido. Mas o marido eles cortaram, entendeu? Foi só ensino. Qual o contexto muito melhor, está entendendo? Sim ou não? Se existia Dorcas na Bíblia, que era uma discípula, o Pedro até ressuscitou Dorcas. O que é um profeta? É o mensageiro de Deus, sim? Todo pastor do Novo Testamento, pessoal, é um profeta. É um porta-voz, mensageiro de Deus. E na Bíblia não existe profetisa. Quantas profecias a gente já não vê na Bíblia? Pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Tá, lê lá o Lucas, capítulo 1, você vai ver a profetisa. Irmão, aí a pessoa olha tudo no contexto errado. Deus mandou, o apóstolo Paulo disse que era bom que a mulher ficasse em silêncio na igreja, não é? Sim ou não? Mas ele falou ali no contexto, ali, se você ler, que a mulher aprender estirado, a pessoa fica em silêncio, que ela aprenda não ensine em silêncio, não, aprendam em silêncio. E em silêncio, na minha opinião, não é só a mulher, o homem, o jovem deve aprender em silêncio. Eu não vou para a igreja, eu tenho que aprender em silêncio. Ficar falando, não vou entender nada que o pastor está falando. Você está entendendo? Isso aí não é só mulher, é homem. Então eles tiram, arrancam o negócio e botam lá do jeito dele. Então você tem que ter cuidado. Se o cara te falou que o negócio ali, irmão, não vai nessa não. Vai lá dentro, troço direito. Viu? Ajuda em
fala: ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem o que? A ira de Deus sobre o espírito da desobediência, porque a pessoa vai enganando o outro fala, igual o patinho desobedece, igual a Eva. A Eva, Deus deu uma ordem a eles, né? Aí o diabo usou serpente e enganou ela. Aí o que ela fez? Desobedeceu, porque ela deu ouvido que não devia. É a mesma coisa, gente. Não faça isso, deixa ninguém te enganar, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí é... Irmão, para com isso. Está escrito na Bíblia, tem tudo a ver. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Ninguém nos engana com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o espírito da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Não se junta com aquela pessoa que pensa errado, faz errado. Não faz isso não vai pela cabeça da pessoa, não. A pessoa está te ensinando tudo errado. Aí lá na frente você cai numa pior, você, meu Deus, deixei de ouvir Deus, não ouvi quem não devia. Então ele está dizendo aqui, porque noutro tempos eras o que, pessoal? Trevas, não é isso? Mas agora vocês são o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. É isso? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Você tem que estar sempre buscando o que é agradável a Deus, pessoal. O que não é agradável a Deus, você fala. Glória a Deus. É igual o negócio de dízimo. Tem muita gente, isso aí é bobeira, isso aí é o pastor que é dinheiro. A pessoa fica fora da palavra. Deus não pode operar porque a pessoa não obedece. Você entendeu? O dízimo, pessoal, ela é uma semente. Deus só dá a semente àquele a quem semeia. O que não semeia não é interessante você dar. Por que você vai dar uma semente se a pessoa não vai plantar? Então, para que Deus vai prosperar a pessoa se a pessoa não vai devolver o que é dele? Você está entendendo? Então, a pessoa fica esperando uma bênção toda a vida, porque a pessoa a mente dela está fechada, ela não entende que é dando que se recebe. Isso é tudo, é o dízimo, é tudo. Eu estava lá em casa, eu estava falando com a Natasha, eu estava orando de madrugada. E eu orei por uma pessoa, eu não vou citar nome, que estava precisando de uma ajuda. Isso que a pessoa até tinha perguntado, se tinha uma roupinha, se tinha uns casaquinhos e tal. E eu orando de madrugada, veio na minha mente do nada. E veio assim na minha mente, veio até eu vi, assim, quando você ora, né? Não é negócio de revelação de visão, não, mas eu vi assim na minha mente um sobretudo meu que eu comprei há um tempo atrás. E se eu usei aquele sobretudo uma vez, eu acho que foi muito. Novinho. Estava lá no guarda-roupa. Eu tinha comprado ele um tempo atrás. E veio aquele sobretudo na minha mente. Quando eu estava orando pela pessoa, Deus falou assim: dá para essa pessoa esse sobretudo. Não, deve ser o diabo. Porque o meu sobretudo novinho. Só usei uma vez. Não, segura para mim. Aí eu estava assim, orando. Quando foi de manhã, veio aqui na minha mente. Aquele sobretudo que eu estava falando. Deus, é que o Senhor mesmo? Vamos fazer o seguinte: o meu guarda-roupa está uma bênção. Pensa você que é porque guarda-roupa de pastor não é organizado, não. É o contrário, aí fica desorganizado, porque a gente não tem tempo de organizar. A gente vai cobrar a roupa no pé de oração. A gente vai cobrar a roupa no pé de oração. A roupa está lá. Aí eu falei: poxa, está uma bagunça meu guarda-roupa. Aí eu falei assim: Jesus, vamos fazer o seguinte. Quando eu vou procurar uma roupa para mim, eu demoro meia hora para achar, porque não está fácil de achar uma roupa ali. Se é o Senhor que está falando para me dar o sobretudo, então o Senhor vai confirmar.
Senhor. Tá bom. Aí eu falei, dobrei direitinho, tal, separei lá e dei para a pessoa. Eu, tá bom, se para dar, deu. Aí dei. E passou. Aí eu dei assim. Você faz as coisas sem esperar nada em troca. Você está fazendo porque Deus tocou no seu coração. Não soube tudo que te irmão, vou te falar não. A minha mãe está até aqui na live aqui, que é a minha mãe que me deu. A minha mãe, alguns dias depois, ela falou, olha, estou com umas roupinhas para me te dar. Mas ela me deu cada terninho lindo. E outra coisa, chique, hein? Coisa chique, coisa cara, coisa chique, aquelas coisinhas mais lindas. Aí na hora eu fiquei feliz e tudo, falei, mãe, isso é muito chique, bonito e tal, eu experimentei. Deus abençoe minha mãe aí que ela me deu. Experimentei, não tinha nada. Mas depois eu venho aquilo na minha mente. Conte sobre tudo que você viu. Quantos termos você ganhou? Não sei nem quantos termos eu perdi, não tem nem conta lá, eu tenho uns 5 mais ou menos. E você deu como? Novinho. Eu ganhei novinho, coisa chique, cara. Eu vou te falar um negócio pra você, cada terninho daquele ali não chega nem os pés do preço que eu dei. Eu fiquei meditando, é engraçado, né? Dando que se recebe. Eu fui obediente, Deus falou comigo para me dar, eu dei. Deus queria me dar uma bênção. Como é a lei da vida, dando se recebe, para você ganhar, você vai ter que dar alguma coisa. Entendeu? Já te mostrou até o que eu ia dar. Não foi só isso, não, porque o mamão faz, você não fala, mas não foi só o sobretudo, não. Eu separei aquele negocinho lá que eu tinha lá e dei. Entendeu? E Deus abençoe. Então, gente, assim também é na prosperidade, é dando e se recebe. Você não dá o dízimo do Senhor, você também não recebe nada. Vai ficar toda a vida do Senhor. Tem que ser fiel a Deus, pessoal. Tem que ser fiel a Deus. Não peguei meu dinheirinho, Senhor, vai lá, faz a conta lá, pergunta alguém, né? A Marilda dele tem um papelzinho para ela. Diz, tem, Marilda, um papelzinho? Todo mês ela ficava em dúvida quanto que era o dízimo. Aí eu fui lá, peguei, dei o papelzinho, era escrito lá. Agora você já sabe, né, Maria? Não está guardadinho? Agora você já sabe. A pessoa vai lá, pergunta o pastor, quanto é, pastor? Dízimo disso aqui que eu ganho. É tanto, não custa nada, está botando no envelope, Senhor, eu estou apresentando, eu quero que o Senhor abra as portas da prosperidade para mim, Ele vai abrir. Você também tem que ficar crendo, tá? Às vezes abre as portas, cante, que está lá. Não devemos roubar o Senhor e nem duvidar. A sua providência e justiça. Glória a Deus. Então aconteceu essa história aí do termo. Eu nem comentei isso com a minha mãe que tinha acontecido isso comigo, mas aconteceu. Eu comentei que era fantástico, não foi? Agora você vê, Deus mandou dar muito sobretudo limitado no ouvido. Eu fiz, agora isso. Eu não fiz esperando nada de volta, mas. Aí ele disse aqui, ó, vamos lá. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai, porque às vezes você concorda com o troço, irmão, presta bem atenção, o outro quer fazer, deixa ele fazer, vai orar. Coisa não. Tu lembra de Ananias e Safira? A Safira morreu por quê? Ela concordou com a mentira do marido. Você está entendendo? Ah, mas eu não posso evitar que ele minta. Você vai orar por ele, mas você não precisa mentir junto com ele. Deixa ele mentir sozinho, vai orar. Você vai, se a Safira tivesse feito isso, ela tinha conseguido até salvar o marido dela. Ela ia orar, perceber, Deus ia ouvir, porque os dois iam na sua cara, e ele ia mudar de ideia, não pensei que ia pegar e mentir para Pedro, não tinha salvado o marido dela, mas ela foi junto, morreu os dois. Não é você concordar com o pecado de ninguém. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, porque o que eles fazem até no oculto, o que eles fazem no oculto, até dizer não é torpe, né? Porque muitas das vezes, por isso que eu estou falando para vocês, você cuidado, não fica olhando para o ar, para ver, só ora. Ah, pastora, mas eu já vi na igreja, às vezes eu me desanimo, porque a irmã
a libertação de cada um tem um tempo determinado. Vamos supor assim, o marido, o filho, o parente de uma pessoa ainda não foi liberto porque aquela pessoa não é de Deus, nada disso. O Lúcifer se rebelou lá no céu, não foi? Contra Deus. Deus que criou ele, não foi? O que Deus fez para ele se rebelar? Nada. Você está entendendo? Então, isso não quer dizer isso não. Às vezes a pessoa tem um tempo. Por exemplo, eu, quando fui lá para a igreja, eu era uma pessoa de Deus, mas meu marido demorou para a gente praticamente, ao todo mesmo, praticamente quase 8 anos para o meu marido ser mesmo uma pessoa de Deus. Você está entendendo? É porque o tempo que Deus precisou para trabalhar nele. Você não tem que julgar ninguém por causa disso, não. Eu sou uma pessoa de Deus, ó. Mas eu estou trabalhando, minha esposa, meus filhos, não importa o tempo, importa o que vai vir. Entendeu? Mas às vezes também você fica olhando para o A e para o B, olha, o fulano está lá já há 50 anos na igreja, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, até hoje não aconteceu isso, né? Então na minha vida também não vai acontecer. Você não tem que julgar isso, porque você não sabe quem é aquela pessoa no oculto. Às vezes a pessoa está aleluia, glória a Deus, tem gente que é mesmo de Deus, mas tem outros. Você está entendendo? Porque eu estou te falando, gente, eu já vi cada coisa, lá bem que sou mulher de Deus. Por quê? Porque mulher de Deus, né? Você não vai julgar, deixa para lá. Eu já vi pessoas que eu olhava assim e falava, isso aí é homem de Deus, mulher de Deus. Daqui a pouco eu descobri cada coisa, caraca, cara, fazendo uma lambança dessa. Eu pensando que essa pessoa nunca teve coragem de fazer isso. Pornografia, um montão de coisa, você vai olhar assim, você fica até assustado, você não esperava que você estava fazendo isso para dele. Você entendeu? Então você não julga ninguém, não vai pelos outros, não vai pela sua fé. Glória a Deus. É isso, você sabe quem você é. Você sabe que você é uma pessoa sincera com Deus. Você sabe da sua vida. Você sabe que você luta para obedecer. Não sabe disso? Então não importa o que os outros estão falando, ou estão pensando. Não vai nisso não, irmão. Vai no seu caminho. Fica firme com Deus. Glória a Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu, quando era obreira na igreja, meu marido usando droga. Estava doidão usando droga. Eu estava arrastando ele para casa. Se eu fosse outro, já saí da igreja. Vergonha, né? Poxa, uma obreira. E eu era sincero com Deus, cheio do Espírito Santo, aquela coisa toda, mas Deus estava trabalhando na vida do meu marido. Se eu fosse me importar com o que os outros falavam, ele não teria sido liberto. Entendeu? Não, você na igreja, seu marido fazendo isso, mas eles não me libertou. Depois disso, glória a Deus. Aí, o que aconteceu? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, pela palavra, porque a luz tudo manifesta. A luz mostra tudo, quem está certo, está errado, quem não está. Pelo que diz, agora chegou onde eu queria chegar. Eu preguei essa palavra aqui um dia desse, ó. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Eu não preguei isso aqui outro dia. Tem muita gente dormindo na fé, pessoal. Muita gente dormindo, muita gente que falta muito culto. A pessoa não entende que isso atrapalha. Ó, culto dia de domingo, irmão. Culto dia de domingo, quando você perde o culto dia de domingo, preste atenção nisso, a sua semana toda vai mal. Porque você tinha que ter botado Jesus em primeiro lugar. E o domingo é o primeiro dia da semana. Repara só, você não vê o culto dia de domingo, mas repara o que acontece na tua família, na tua casa. O bichinho fica solto, porque ele já se aproveita dessas brechas que você se afasta muito de Deus. Tem muita gente dormindo, está indo lá para a igreja, está orando mais, não devolve dízimo, a pessoa não tem aquela fidelidade com Deus. E Deus está mandando a gente fazer, sabe o quê? Despertar, pessoal, vamos despertar, vamos obedecer a Deus. Porque Deus quer esclarecer você, Deus quer levantar você, Deus quer operar na sua família. Você tem que despertar a sua fé. Olha, Deus, Ele está falando aqui.
quando fala desperta tu que dormes, é um dormir espiritual, minha gente. Aí ele está falando, desperta tu que dormes, né? Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pastor, mas eu não estou cuidando dos defuntos, dos mortos. Tá? Às vezes a pessoa só anda com pessoa que espiritualmente falando está morta. A pessoa só fala derrota, a pessoa só fala fracasso, a pessoa só vem falar mal da vida dos outros para você. E você está no meio desses mortos espirituais. E Jesus está falando, levanta daí, sai daí. Vem para a palavra, que é para esclarecer você. Esclarecer a palavra para você, esclarecer as promessas, que é para você vencer. Você tem que sair, gente. Anda com pessoa, presta bem atenção. Anda com pessoa que tem uma fé acima da sua. Não anda com pessoa que te leva para o buraco, não, gente. Você só fala fofoca, só fala mal de Deus, você não vai andar, vai ficar preso, vai parar. Anda com pessoas que têm uma fé acima da sua. Levanta-te, sai de dentro dos morros, sai dessas pessoas que só falam derrota, essas pessoas que só falam fracasso, que diz que não vai acontecer. Sai do meio dessas pessoas. Cristo vai esclarecer você, vai esclarecer a palavra para você vencer. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, e dentre os mortos Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Preste atenção como é que você anda. Se você anda obedecendo a Deus, se você anda perdoando, se você anda amando as pessoas, se você anda fazendo a vontade de Deus direitinho, ou se a pessoa anda mentindo, se a pessoa anda falando mal, se a pessoa anda com ódio, você tem que ver como você anda. Glória a Deus, amém? E ele disse, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é ignorante, uma pessoa que não conhece a palavra, mas andais como, pessoal? Como sábio, seja sábio. Começa a obedecer a Deus, para de andar com amizade que leva você para o buraco, para com isso. Se afaste dessas amizades. Isso não é para você, isso vai te levar para o buraco, só está fazendo você afundar. E ele está dizendo, a amizade que joga você contra o outro, já viu, Deus que me perdoe, falou tão mal de você, se você não ia nem parar, que você for fofocado, está amarrado com Jesus, sai fora disso, né? Barriga, dona Maria, coisa séria. Isso aí é demônio, gente. Para te afundar, e você não se realiza, sua vida não acontece, a pessoa não está legal, a pessoa não está com Deus, está querendo levar você no buraco também. Sai fora disso, seja sábio. Ela falou, tá, deixa lá, deixa eu orar. Não sei o que, não quero saber, não. Eu estou na igreja, vamos orar, acabou. Glória a Deus. Senão todo dia, se der confiança, todo dia a pessoa vai estar lá na sua porta. Todo dia ela vai lá. Querer te jogar contra alguém, querer falar mal de alguém. Tu está dando confiança, não dá confiança não. Corta logo isso, corta mal pela raiz. Está amarrado no desejo. O tempo que você fica ali, vai orar. Você vai ver só essas coisas não vão mudar. Aí ele está dizendo aqui, sede-se como sábios, remina o tempo, por quanto os dias são maus. Cuidado, vigia, você tem que vigiar muito, porque os dias são maus. Não podemos se afastar de Deus nem um pouquinho mais. Glória a Deus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade de Deus. Procure entender o que Deus quer, o que agrada a Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quê, pessoal? Do Espírito. Você não tem que ficar procurando, vou tomar um negocinho para me acalmar. Irmão, vai se orar, buscar o Espírito Santo. Sendo o Espírito Santo de Deus, você não precisa dessas coisas não, isso não é de Deus não. Vai piorar a sua vida, vai botar você doidão, para você viciado, todo dia dando tudo para barraca, isso não vai melhorar nada. Começa a atacar a saúde, você não vai melhorar a sua vida, você vai arrumar mais problema ainda. Sim ou não? Então ele está falando aqui, falando
mandando fazer. Aí ele está dizendo aqui, ó, cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, dando sempre graças por tudo ao Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor do Senhor. É assim que Jesus quer que a gente viva, sim ou não, pessoal? Longe de negócio de fofoca, de problema, para de ficar batendo boca dentro de casa, tem que parar com isso, vai orar. Mas aí quer discutir comigo, o que ele mandou você fazer mesmo? Cantando, salmodiando, vai lá e bota o louvor, deixa Getúlio falar, uma hora a pilha acaba. Ué, não? Uma hora a pilha acaba. Já viu aquele bonequinho? Eu comprei lá em casa no cavalinho, era para Yasmin. Aí ela brincou um tempinho, mas depois agora quem brinca com ele é a Maria. Aí ela foi lá para casa, ela ficou encantada com o cavalinho. Eu botei a pilha e o cavalinho, ele anda, né? E fica uma luzinha piscando. Mas daqui a pouco o cavalinho começou a andar devagarinho. A pilha acabou. Levou uma choradeira, ela sacudiu o cavalinho, aquele cavalinho andar. Maria, acabou a pilha, vai atrás de pilha para fazer o cavalinho andar. Entendeu? Por quê? Porque ela brincou tanto, o cavalinho correu tanto, o cavalinho acabou a pilha. Você entendeu? E ela é criança, tadinha, ela não entendeu. Ela sacudiu o cavalinho e disse, será que morreu o cavalinho? Entendeu? A mesma coisa. É orar, é discutir. Deixa o fulano falar, irmão. Vai ouvir um louvor, vai cantar. Uma hora a pilha vai acabar. Né? Sem a lenha, o fogo se apaga. Sim ou não? É isso. Então você não discute, não bate boca, vai orar ao Senhor, vai louvar ao Senhor. É isso que Deus quer. Deus vai operar um milagre. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos orar então. Vamos ficar com o santo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar pensando. Bora, Ana Maria. Vamos que vamos, Ana Maria. Vamos pegar sua água, seu sabonete, seu sal. Tem direito a todos os armamentos. Você não vai pegar nossa água, não? Você é nossa representante. Pegar água, minha filha. Filha. Sentadinha. Levanta-te. Viu? Desperta tu que dorme. Levanta-te. Jesus. E glória a Deus, pessoal. Que bênção, né? Natasha, a apresentação vai ser quando? Tá. Então em casa a gente conversa. Pessoal curioso. Pessoal curioso agora, hein? E glória a Deus, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Gente, hoje, em nome de Jesus, a gente vai conseguir botar o testemunho. Gente, compartilha esse testemunho. Preste atenção aí, pessoal. Você que tem um parente aqui, que está preso aí no mundo das drogas, da bebida, dos vícios, né? Não deixe de assistir e compartilhar esse testemunho. Olha, muito forte o negócio. Glória a Deus, muito forte. A gente vai estar botando lá, a Natasha vai dar um jeito. Não sei o que ela vai fazer lá, mas vai orando aí. A igreja toda intercedendo aí. Passa, passa, passa. Daqui a pouco o pessoal passou. Tu tá pensando que ninguém não tenta trabalhar? Não, tenta. Fosse um vídeo de piada, qualquer coisa eu tinha passado. Até porque o vídeo é pequeno, é 1 hora. Não é tão grande assim, entendeu? Fosse vídeo qualquer bobeira, eu tinha passado batido. Eu como eu me fechei o carro rodando. Tá somente
só ele curando. Vamos orar então, meu irmão Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor, Pai, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E pedir a Ti, Pai, que o Senhor me ajudasse essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua família. Oh, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que precisa da salvação dos filhos, da salvação da família. Oh, Pai, essa pessoa que precisa, Deus, da abertura, das portas da prosperidade. Essa pessoa que está endividada, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa, Pai, que está sendo atacada por um espírito de enfermidade, essa pessoa que está sendo atacada por um espírito de depressão. Em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação de Satanás e exijo que saia agora, sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos, solta a família, vai embora, leva o seu mal, leva a sua perturbação, leva a sua doença, pega tudo que é seu, sai e não volta mais em nome de Jesus. Eu desfaço toda obra de feitiçaria, bruxaria, todo trabalho feito, inveja, maldição. Em nome de Jesus, nós desfazemos pelo poder do nome de Jesus. E Pai, eu estou consagrando, Senhor, essas águas, esse sal, essas peças de roupa, pedindo, Senhor, Pai, esse sabonete, que o Senhor põe o seu poder nessa água, nesse sabonete, nesse sal, nessa peça de roupa, um poder que liberta de todo mal, em nome de Jesus, e a pessoa seja completamente curada. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse: os que me honram, honrarei. Pai, cubra com teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Pessoal, termina de passar no caminho santo, agradecendo a Deus. Glória a Deus. E vamos na paz do Senhor. Deus abençoe todo o pessoal do Face que orou com a gente, tá? Minha mãe, bom dia, paz, e Deus abençoe. Minha mãe, agora paz.